O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja se reveste da cor vermelha porque nós celebramos o sangue de Pedro e Paulo. É a festa de São Pedro e de São Paulo. É o dia em que a gente lembra a igreja católica, porque é aberta a todo mundo. Apostólica, porque ela está fundamentada sobre os 12 apóstolos, principalmente sobre estas duas colunas, Pedro e Paulo. Romana. Por que igreja romana? Se começou em Jerusalém, na Galileia, porque é em Roma que Pedro e Paulo estão sepultados. Foi em Roma que eles testemunharam a sua fé até o fim em Cristo Jesus. Pedro crucificado, segundo a tradição, ele não quis morrer como um mestre, ele quis morrer crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Cristo. São Paulo apelou para o imperador e, como cidadão romano, ele não podia ser crucificado, porque ele tinha o título de cidadão romano. Então a morte dele foi por decapitação, ele foi degolado. Mas ambos testemunharam a sua fé por diferentes caminhos. Jesus precisava, entre os 12, escolher na sua igreja aquele que fosse o sinal de unidade, o coordenador da igreja, o primeiro Papa. Quem seria? E aí entramos no Evangelho de hoje. Jesus está em Cesareia de Filipe, fica próximo ao mar da Galileia. E lá ele faz duas perguntas fundamentais para os apóstolos e também, irmãos e irmãs, para nós. O que dizem por aí que eu sou? A maioria das pessoas, o povo, respondeu que Jesus era um profeta, ou João Batista, ou Elias, Jeremias, ou algum outro dos profetas. De fato, era isso que o povo esperava daquele que havia de vir para salvar o povo de Israel, um grande profeta. E aí ele faz outra pergunta então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, Simão responde, ainda ele não era Pedro. Simão responde, ele diz: tu és sim o Cristo. Cristo, a palavra Christos do grego significa Messias. Messias para o português significa ungido. Sim, tu és o ungido do Pai. Tu és o esperado pelo povo de Israel. Mas não só isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Esta revelação não vem da carne, vem sim de uma revelação do alto.
Por isso, de hoje em diante, eu te constituo Cefas, do grego para o português, pedra, Pedro. Porque sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E que pedra é essa? É este amor a Jesus que fundamenta a sua vida de fé, a pedra que ele fundamenta sobre a pedra angular, que é Cristo. E esse testemunho ele vai dar até o fim. O texto da primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos mostra que Pedro está na prisão. Eles tinham recém, na festa da Páscoa, matado Tiago, irmão de João, e Herodes viu que isso agradava os judeus e agradava as pessoas. Ele também decide então assassinar Pedro. Ele diz: vamos assassinar o líder do grupo. E assim nós acabamos com esta seita chamada de cristãos. Só que esta seita, que era considerada, sobretudo na cidade onde Pedro morava, Pedro era casado, ele morava em Cafarnaum, e nas escavações de Cafarnaum, isso é importante, um dado bem importante para você, irmão e irmã, hoje se descobriu lá nas escavações a primeira igreja doméstica. Na casa de Pedro tinha uma pia batismal, está lá nas escavações arqueológicas, onde temos a primeira igreja dos cristãos. Este Pedro testemunha a sua fé com o próprio sangue. Mas antes disso, no momento em que ele estava preso, o que a igreja fazia? Orava incessantemente pelo seu pastor. Vocês acham que a missão do Papa é fácil? Nada fácil. Quantas perseguições contra o nosso querido Papa Francisco. Então ele é o 266º, 266 papas, a partir de Pedro, sem interrupção. Que mistério é esse? 2000 anos de igreja. Hoje é um dia em que muitas vezes o Papa, perseguido, aprisionado, nós, como toda a igreja, precisamos incessantemente estar em oração, como estava aquela primeira comunidade cristã, que incessantemente rezava. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Por isso aqui está o quadro do Papa Francisco. Ele é o sucessor de Pedro. Hoje é o dia de celebrar o dia do Papa. Viva o Papa, nosso Pai comum. E da mesma forma nós podemos falar do apóstolo Paulo. Saulo era um judeu fariseu, celibatário, solteiro, daí por outro caminho ele testemunhou a fé e levou o evangelho para todas as nações. E ele não teve medo também do anúncio do evangelho, porque quando ele escreve para o seu amigo Timóteo, eu indico aqui um filme muito bom. Paulo, apóstolo de Cristo, estava no cinema até 1 ano ou 2 atrás. Ele descreve esse texto lindo ao seu amigo na prisão. Ele diz, já estou para ser derramado em sacrifício. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa que o justo juiz me dará. E não só a mim, mas a todos aqueles que vão esperar e testemunhar no amor de Cristo. Reze pelo Papa Francisco, por toda a nossa igreja, pelo seu bispo, pelo seu pastor, pelos seus padres. Reze pela igreja que é perseguida. Reze por aqueles que se dedicam à evangelização, não só também como sacerdotes ou religiosos, mas tantos de vocês, leigos e leigas, que se dedicam a um verdadeiro trabalho apostólico, no testemunho da fé no mundo, que talvez é mais difícil. Então ore por esta igreja maravilhosa, ore pela Domus Ecclesia, como se constituiu aquela igreja de Cafarnaum, na casa do príncipe dos apóstolos, chamado Pedro. Sinta-se parte daquela mesma assembleia que incessantemente rezava pelo apóstolo Pedro. E renove seu amor por Jesus.
Jesus sempre dizia, vocês devem vir atrás de mim. Para Pedro também, sai da minha frente, Satanás, quando tinha um caminho difícil, porque Jesus que deve seguir à frente, nós apenas atrás de Jesus. Vinde após mim.